Eu que luto, né, com meu celular sem espaço, mas é assim mesmo, vida que segue. Ó, como eu estava dizendo, coloquei aqui em roll a minha sequência, né? Tinha meus 8 elementos. Quero saber quem é a mediana. Para saber a mediana, preciso organizar em ordem crescente ou decrescente. Então, em roll. E aí, colocando aqui em roll, vou olhar meu elemento central. E aí, naquela mesma estratégia. Um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá. Opa, se eu colocar um pra lá e um pra cá, não vai ficar ninguém. Então, esses são meus dois elementos centrais. Porém, a mediana é um único elemento. E aí, como é que eu vou fazer isso? Ora, se eu tenho o 5 e o 7, para saber a mediana, eu vou somar os dois e tirar a média. Ou seja, se são dois elementos, somo os dois e divido por 2. E aí, essa mediana vai dar 12 sobre 2, que vai ser 6. Essa é a minha mediana, certo? Ah, se for muitos elementos, vai ser cansativo você ficar colocando um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá. O que você faz? Pega a quantidade total, que são 8, e divide por 2. Como é uma quantidade par, isso vai dar 4. Então, quer dizer que o quarto elemento, primeiro, segundo, terceiro, quarto, faz parte da sua mediana. Porém, como é par e são dois elementos centrais, você pega o resultado e o próximo. Quem é o próximo? O quarto e o quinto. Quarto e quinto. 5 e 7. Soma os dois, divide por 2. E aí a tua mediana vai ser 12 sobre 2, que é 6. Nessa lista aqui, eu tenho moda? Tenho. Quem é a moda? 8. Porque é o elemento que mais se repete. Quando não tem moda, a gente chama de amodal. Esse A na frente do modal, ele significa uma negação. É tipo não moda, certo? O amodal. Se tivesse o número 4 também se repetindo duas vezes, aí você teria moda 4 e 8. Aí seria bimodal, certo? Mas aqui a moda é somente o número 8, que é o que mais se repete nessa lista aqui, ó. 1 se repete uma vez, o 3 uma vez, o 4 uma vez, o 5 uma vez, o 7 uma vez, o 8 duas vezes e o 15 uma única vez. Então, aqui a moda é 8. A mediana, coloquei em ordem crescente, como são dois elementos centrais, somei, dividi por 2 e deu 6. E a média seria somar os 8 elementos, como são 8 termos, dividir por 8, certo? Mas, feita essa revisão, simbora para a nossa questãozinha do Enem, que ela é de probabilidade. Mas se é de probabilidade, para que tu falou disso? Porque a questão envolveu mediana e moda. Então, fazer uma leitura aqui bem rápida, porque eu já fiz essa leitura dessa questão. Diz assim, ó: um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata sem considerar os segundos em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar antes de 6h15 da manhã, como eu já salientei. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6h21 foi o que mais se repetiu e que a mediana do conjunto é 6h22. Então, nunca antes de 6h15. Ele falou que o que mais se repetiu foram 21 dias, que ele analisou, foi o mês de fevereiro. Depois ele olhou que 6h21 é a moda. Depois ele viu que 6h22 é a mediana. Certo? E aí diz: a probabilidade de que em um dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h21. Então eu quero saber qual é a probabilidade dele ter pego o ônibus antes de 6h21 da manhã. É no máximo, então eu quero a maior probabilidade. Cuidado com o Enem, viu? Com esse negócio de no máximo, no mínimo, é sempre uma casquinha de banana isso aí. Então, ele quer a maior probabilidade possível. A gente sabe que foram analisados 21 dias. Então, eu vou ter 21 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pronto. Eu tenho 21 dias analisados. Então, minha probabilidade é a quantidade de casos favoráveis, o que eu quero que aconteça, meu evento, sobre a quantidade de casos possíveis, todas as possibilidades. Então, eu já sei que minha probabilidade é alguma coisa sobre 21, que são todas as possibilidades. Assim, né? Por azar, todas as alternativas é sobre 21. Então, a gente não tem muito ainda o que fazer.
E mesmo que não fosse sobre 21, isso quer dizer que poderia ter sofrido alguma simplificação. Então, todas as minhas possibilidades são 21 dias, certo? Eu quero saber a probabilidade máxima dele ter chegado antes das 6h21, ok? Mas aí ele me disse uma coisa, ele nunca chega antes de 6h15, então o menor horário, por exemplo, foi 6h15, tá? Eu não vou colocar assim 6h15 porque vai comer espaço para mim ficar colocando 6, certo? Vou colocar somente 15, 16, vou colocar somente os minutos. Ele disse que a mediana, o elemento central, é 6h22. Ou seja, se eu tenho 21 dias, quem é meu elemento central? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí você poderia ficar, né? Um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá. Mas aí isso não é legal, né? Isso não é muito legal de você ficar separando. E aí esse seria o elemento central, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro seria 6h22. O que é que você faz? Pega 21, divide por 2, isso vai dar 10,5. 21 é um número ímpar, por isso que o resultado deu um número quebrado. Você vai pegar o próximo, que é o 11º. Quando você contar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º. É a tua mediana, 6h22. Ele disse também que a moda é o que mais se repete, certo? E eu quero a probabilidade máxima dele chegar antes de 6h21. Olha que condição. O que mais se repete é 6h21. Porém, tu não vai querer, cuidado com essa bagunça que eu vou fazer na mente de vocês agora. O que mais se repete é 6h21. Porém, ele não quer que 6h21 se repita muito. Por que não quer que repita muito? Porque ele quer a maior probabilidade da pessoa chegar antes de 6h21. Então, se eu colocar 6h21 muitas vezes, a probabilidade, por exemplo, se eu colocar isso tudinho 6h21, é o que mais se repete. Pra cá, vai ter poucas horas antes de 6h21. Então, digamos, teria 1, 2, 3, 4. Seria 4 sobre 21. 6h21 foi moda, mas se repetiu muito. Eu quero que seja moda e que se repita pouco. Porque se repetir muito, eu não vou ter a probabilidade máxima. Deu pra acompanhar isso? Um pouquinho confuso, né? Isso é a cara do Enem. Vamos fazer assim? Se já se repetir 2 vezes, já é moda, né? Então, vamos colocar 6h21 2 vezes. 21, 21. Aí pra cá eu coloco 20, 19, 18, 17, 16. Opa! Olha que problema. Porque 16 depois é quem? 15 e 15. E aqui o 6 e 15 se repetiria 3 vezes. Porém, a moda é 6h21. Então, isso quer dizer que eu não posso colocar 6h21 somente 2 vezes, certo? Eu vou colocar 6h21 agora 3 vezes pra gente ver, ó. 21, 3 vezes, tá? O que mais se repete. Aí 20, eu vou colocar uma vez. 19, 18, 17, 16. Aí aqui é 15, né? O primeiro. E aqui também 15. Ah, se der mais 6 e 15 se repetiu 2 vezes. Sim, mas 6 e 21 se repetiu 3, se repetiu mais. Então a minha moda é 6 e 21. Mas eu poderia colocar 6 e 21 aqui de novo para tirar esse 6 e 15 para ele aparecer só uma vez? Poderia. Porém, se você colocar mais um 6 e 21 aqui, por exemplo, a probabilidade de ser uma hora antes de 6 e 21 vai ser menor, vai ser somente esses. Se eu deixar 6 e 21 até aqui, então a probabilidade fica maior, ganha uma casa. E ele quer a probabilidade máxima. Meu Deus, será que dá para enxergar? Acho que dá, né? Ó, aqui foi 6 e 15, 6 e 15, 6 e 16, 6 e 17, 6 e 18, 6 e 19, 6 e 20. Aí 6 e 21 eu coloquei 3 vezes. 21, 21, 21. E 6 e 22 que foi a minha mediana. Ou seja, depois não interessa pra mim, certo? O que eu quero é a probabilidade máxima. A maior probabilidade é quando 6 e 21 se repete menos. 6 e 21 tem que se repetir? Tem, porque é moda. Mas não pode se repetir muito, porque eu quero a maior probabilidade de pegar o ônibus antes de 6 e 21. É uma confusão essa questão. Ela não é difícil, mas você tem que compreender esse conceito, certo?
a moda 6 e 21, porém é uma moda que se repete pouco, porque eu quero a maior probabilidade da pessoa pegar o ônibus antes de 6 e 21. Então, ó, tudo isso aqui tá antes de 6 e 21. Quantos são esses casos favoráveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sobre 21. E aí ficou 7 sobre 21 mesmo, ele não simplificou, dava para simplificar por 7, né? Ficaria 1 sobre 3, mas ele não fez nenhuma simplificação e aí a gente ficaria com a letra D. Ok? Então foi uma questão bem tranquila, porém você poderia se confundir aí nesse conceito de probabilidade máxima, ou seja, a maior probabilidade possível. Como eu já disse, se eu colocasse 6 e 21 se repetindo 4 vezes até aqui, por exemplo, a probabilidade dele pegar o ônibus antes de 6 e 21 só seria 6. E 6 sobre 7 é menor que 7 sobre 21. Ou 6 sobre 21, se 6 e 21 fosse até aqui, ó, aí seria 6 casos em 21. Isso é menor do que 7 casos em 21. Como eu quero a maior probabilidade, então a moda ela vai se repetir menos vezes, certo? Então é isso, vamos para a próxima questão no próximo vídeo.